demais, hein? Bom, Ricardo. Receber também Pedro Prefeito de Xadá e agradecer carinhosamente ao diretor-geral do Bom, Ceguinha. Agora nós vamos conversar. que abre a instituição para receber o governador do estado. Olha, enquanto a turma faz em pé, ó, eu faço deitado. Porque o meu foco é TV, não é... Prefeito de Estado, secretário, chefe da Casa Civil, receber esse encontro, café da manhã, com a imprensa do Sertão Central, onde é governador, imprensa do Sertão Central. Tá bem na frente aqui. Eu estou Tá certo? Quando vai me filmar, quero cumprimentar em primeiro lugar o nosso governador Elmano, o nosso prefeito Ricardo. A gente conversava muito, Ricardo e eu voltei para a Casa Civil e ele sempre dizia: você tem que vir aqui Xadá, o cara está chegando e a gente vai estar junto. Cumprimentar toda a sua equipe, Ricardo, nosso deputado Osmar Laquite, e um abraço muito especial para todos os colegas, companheiros e amigos que formam a imprensa aqui da região do Sertão Central e também do Sertão de Canindé. Eu digo colegas, companheiros, porque eu sou, assim como vocês, de comunicação. Comecei no rádio com 15 anos, no rádio do interior de Paracuru, e depois ingressei em outro sistema de comunicação, e nos últimos 10 anos, com muita honra, participando desse projeto do governo do Estado, do governador Elmano, do ministro Camilo e tantas figuras que fazem parte desse projeto, que repito, uma honra de fazer parte desde 2014 e mais recentemente voltei aqui para o Rio. E eu queria, governador, muito rapidamente, porque as pessoas vieram muito para me ouvir, obviamente, estou fazendo uma apresentação aqui, mas dizer, pessoal, que essa iniciativa desse encontro com os profissionais de comunicação, que foi uma ideia do governador Elmano, no ano passado, quando eu cheguei no governo, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: rapaz, eu quero ter uma proximidade maior com os profissionais de comunicação, pela importância que vocês representam, pelo papel que vocês desempenham, pelo momento que a gente vive, o momento da comunicação, de tantas fake news, de tantos canais que ficam aí espalhando mentiras. Você deu uma comunicação de veículos e profissionais que transmitem a verdade, transmitem os fatos de eleição. Isso tem uma importância muito grande. O governo do Estado valoriza muito isso. Cada vez mais tem sido uma determinação do governador, eu tenho procurado fazer na Casa Civil, apoiar os nossos profissionais de comunicação, sites, blogs, rádios, web TVs, e dizer para vocês que esse apoio vai continuar cada vez mais, pela importância que vocês têm, a equipe de comunicação do governo do Estado, as determinações que temos, de estar cada vez mais aberta, mais presente, para que vocês sejam ouvidos e para que vocês sejam informados e possam cada vez mais transmitir as informações de forma responsável, de forma criteriosa. Então, o que eu vou dizer neste momento, é simplesmente, primeiro, me agradecer por estar usando, assim como eu vi a comunicação que o professor teve essa iniciativa, me deixou ainda muito mais feliz, e dizer o seguinte: nós estamos de portas abertas. Conte conosco sempre. O governo do Estado é um governo que está aberto para ouvir sugestões, ouvir críticas, ouvir as palavras de vocês para tentar melhorar todos os dias. É para isso que a gente está. Muito obrigado pela presença de cada um. Obrigado, secretário Charles. Bom dia. Antes de qualquer coisa, eu queria muito agradecer a presença de cada um de vocês, Muito obrigado por ter estado aqui, por conversar. Estou fazendo algo formal, queria fazer uma
e, inicialmente, agradecer a presença, mas agradecer ao trabalho. A gente preza muito por ter uma sociedade democrática e, portanto, nós vamos apresentar aqui são dados, informações daquilo que nós vamos reunindo no âmbito do governo e de estudos daquilo que vai acontecendo na sociedade. Evidentemente que a interpretação dessas informações, cada um faz a sua. E é bom que seja assim. Ou seja, não estamos chamando as pessoas para conversar para necessariamente estar concordando conosco, mas para a gente dialogar sobre dados, porque eu acho que é uma coisa muito importante na democracia é a gente ter acesso a informações corretas. Então, nós vamos discutir se o Estado fez tantas escolas ou não fez, mas a gente tem que saber quantas fez, para a gente discutir a partir do que de fato existe, né? E, portanto, eu agradeço muito, porque é muito importante para a sociedade o trabalho que vocês realizam, porque é esse trabalho que leva, de fato, as informações, os dados, e aí cada um dá a sua interpretação e opinião, e com isso a sociedade vai formando a sua opinião e a sua interpretação da realidade. E eu queria muito aqui agradecer pela delicadeza e gentileza de estar aqui o nosso prefeito Ricardo Silveira, com o vice-prefeito, com o presidente da Câmara, e da mesma maneira agradecer aqui a recepção do diretor do Instituto Federal, professor Alexandre. E o Ceará talvez seja dos poucos estados que o chefe da Casa Civil é jornalista. Os poucos estados têm essa característica. O Ceará nós temos a alegria de ter o Chagas, que compreende muito a importância de nós termos esse relacionamento e, acima de tudo, também pelo gestor que ele é, tem a responsabilidade de coordenar todos os secretários do governo. Então, já de antemão, muito do que eu vou apresentar aqui é resultado do trabalho do secretário Chagas como chefe da Casa Civil. Isso aqui também está acontecendo, tem muita compreensão dele como as coisas devem acontecer, mas eu agradeço também a toda a equipe que trabalha na parte de comunicação do nosso governo, aqui o Tiago Cafard, toda a nossa companheirada. Muito obrigado pelo trabalho que realizam. E a apresentação, ela tem um tópico mais geral do Estado e alguns destaques desse geral que é que desdobra o sertão de Xadá, o sertão de Canindé. Alguns dados que eu considero importantes para a gente poder debater efetivamente o que está acontecendo no estado do Ceará. Aqui é basicamente a questão geográfica, quais são os municípios que estão distribuídos nessas duas regiões, digamos assim, todas no nosso grande sertão. E uma coisa já posso adiantar a vocês com segurança: não há um município do Ceará, absolutamente não há um, que eu não possa dizer, nesse município tem uma obra ou do Estado diretamente, ou uma parceria com o município, que temos uma obra acontecendo no município. E eu queria assim, não posso deixar de agradecer, estar aqui acompanhado pelo meu querido amigo, porque fui deputado estadual, deputado Osmar Baquite. Eu fui deputado do Osmar e tenho nele um amigo, além de um deputado que fui, viramos amigos. Eu tenho muita alegria e muita gratidão ao Osmar. Então, esses são os municípios que nós vamos aqui apresentar. E o primeiro é a economia do Estado. O país cresceu 2,9% no seu PIB. O Ceará cresceu, nesse primeiro trimestre, 4,18%. Em 2024 foi parecido. Nós também crescemos quase o dobro. E o PIB ele é importante porque é fundamentalmente o que você está crescendo, o que você produz no Ceará. Então, aí não está nessa lâmpada, meu candidato. Ano passado nós tivemos o maior investimento público do governo do Estado em obra, estrada, escola, hospital, pavimentação. O Estado do Ceará investiu quase 4 bilhões de reais. É o maior investimento público, ou seja, nós aumentamos o investimento público, aumentamos o nosso equilíbrio fiscal das nossas contas. E deste valor que nós estamos investindo agora esse ano já, de 1,45 bi, 159 milhões são nessas duas regiões. Então aqui é a estrada, é o hospital do município, é a pavimentação da rua,
tudo isso aí é o que está posto nessa região. Ela vai buscar, de cada vez só de Xadá, 3 milhões. Aqui o investimento nós temos feito no Ceará de data center, porque Fortaleza é uma das poucas cidades do planeta que chegam 16 cabos de fibra ótica. Toda a internet que nós usamos no Brasil, parte da América Latina, entra por Fortaleza. E data center usa muita energia. E aquilo que nos castigou tanto foi o sol, hoje nos faz a diferença que tem energia solar barata. E é por isso que nós estamos atraindo data center, de 6 data centers já funcionando, 2 de construção em Fortaleza. E tem um que foi um projeto que acabou de ser apresentado ao Ministério da Indústria e Comércio, e talvez seja o investimento maior da história do Ceará, acho que não tem outro nem perto. Mas o projeto que está apresentado ao MD, que é um data center de algo em torno das 4 fases deles, de 160 bilhões de reais. Não é milhões mesmo não, é 160 bilhões de reais. Como o Xadá tem aqui uma juventude enorme de polo tecnológico, certamente em algum momento nós vamos ter uma ambiência, porque parte desse trabalho será trabalho de remoto, e nós vamos ter aí uma possibilidade de criar um grande polo de data center, com isso vai ser criado no Ceará. Esse data center pode ser construído no PECEM, ele é maior do que todos os data centers que o Brasil tem hoje, só ele. Só de galpão, imagine aí umas 9 ou mais hectares de galpão, de computadores dele. Até Calcaia. Com isso, nós temos todos os trechos em obra e concluímos provavelmente em primeiro trimestre de 27. É o que está programado pela empresa. A empresa fala que nós vamos chegar, vai aumentar o número de trabalhadores nos trechos que estão em obra, inclusive aqui, e vai aumentar, vai ampliar essas 2 frentes. Nós vamos chegar, talvez, no começo do ano que vem, com 8 mil trabalhadores na obra da Transativa. 8 mil empregos diretos. Só aqui no Xadá, quando eu visitei a obra, tem uma cozinha oferecendo comida e café, e 200 pessoas trabalhando na cozinha para fazer comida para os operários, que é o indireto, isso não está na conta. O 8 mil é só trabalhando na ferrovia. Para a gente ter uma ideia, esse trem é mais ou menos. Eles falaram para mim, eu aprendi que era 240 carretas. Eu já estava vendo a imprensa falando em 380. 380 carretas é uma viagem de trem. Para ter ideia da dimensão da obra que nós estamos falando, para fazer essa ferrovia hoje, precisa de 15 bilhões de reais. Com 6 bilhões que nós estamos desenhando com o presidente Lula, a obra é concluída. Aqui é o Porto Seco lá de Xiramubi, nós já tivemos lá a ordem, a pedra fundamental. Aqui são as estradas que nós temos no estado inteiro. Nós temos obras em andamento, nós temos 60 quilômetros aqui de estrada nova. Nós já queremos adquirir 1.515 viaturas. Nós já entregamos quase 1.000. Uma novidade que eu anunciei, nós já estamos adquirindo, já está sendo preparado para ser entregue. Nós vamos transformar a Polícia Militar do Ceará. Todas as nossas viaturas da comunidade de dentro, todas serão blindadas. O nosso policial vai enfrentar o crime organizado à altura que merece. Nós estabelecemos uma meta de ter mais 17 bases do raio. Nós já entregamos 10. Vamos daqui a pouco fazer a entrega das demais. Já estabelecemos uma meta de ter 13 novas delegacias. Temos 9 entregues. E vamos entregar outros. Já dei ordem para poder fazer a delegacia de Boa Viagem e implantação de Senador Pompeu. Nós vamos construir uma nova unidade prisional. Já sei que vão perguntar e quer dizer que o Estado do Ceará precisa de unidades prisionais. Vou dizer por quê. Nós estamos prendendo a mais por dia 100 pessoas. Olha, está bem? Nós estamos prendendo por dia em torno de 100 pessoas. Nós aumentamos a prisão de gente que matou alguém acusado de homicídio, nós aumentamos em 40%.
Nós aumentamos em 80% a prisão de gente que integra a facção criminosa no Ceará. Se eu não tiver unidade prisional, vai ter superlotação no presídio. E o que é que vai acontecer? O Supremo Tribunal Federal vai dizer que obrigar a soltar. Então eu preciso ter presídio para prender e manter solto. Se eu não tiver, eu não vou fazer. Então nós vamos ter mais unidade prisional no Ceará. Mas quero dizer especialmente ao prefeito, que já sabe, mas dizer ao jornalista aqui, esse unidade prisional não será de Quixadá. Vocês podem ficar tranquilos que Quixadá ele não será. Tem locais que as pessoas até querem o presídio. Então nós vamos procurar um local que quer o presídio e evidentemente construir a solução. E nós vamos adquirir, estamos adquirindo 52 mil equipamentos, aqui tem de tudo, desde carabina, pistola, então é o equipamento para a polícia militar. A moto segura é um chip que nós estamos colocando nas motos para quando ela for furtada, a polícia saber onde a moto está e localizar a moto. Isso ainda está com pouca adesão, nós vamos aumentar a adesão a esse programa. O reconhecimento facial que nós estamos testando nas nossas câmeras, que é o foragido da justiça que passa em frente à câmera, ele é detectado, a polícia é comunicada. Nós já tivemos algumas prisões nessa fase de teste. Aqui é o que nós já, as armas que nós já compramos, aqui os equipamentos para perforce, aqui os equipamentos adquiridos gerais para nossas polícias, e aqui o programa do celular. Depois que nós lançamos o celular, e a pessoa que faz o boletim de ocorrência, e nós fazemos a investigação, e nós mudamos o procedimento da Polícia Civil, nós já devolvemos em um ano e pouco 9.100 celulares. Gente que tinha sido o celular furtado há 2 anos, há 2 anos e meio, nós já devolvemos aos donos. E fizemos a ampliação das bases do raio, sendo 10 bases na nossa gestão. Aqui é a estruturação das nossas polícias, militar, civil, perforce, corpo de bombeiros. Nós mudamos a estrutura aqui mesmo. O batalhão da Polícia Militar pegava essa região inteira com o norte. Nós vamos separar o batalhão daqui e ficar responsável pelo sertão. Era uma área extensa demais. Então nós estamos reduzindo a área do batalhão para que ele cuide de uma área menor, porque eu estou convencido que na segurança pública o elemento central é controle do território. Para controlar o território, nós estamos fazendo concurso. Esses novos batalhões é para a gente poder fazer a ocupação mais intensa desse território. E é por isso que nós estamos fazendo concurso para pelo menos 1.000 policiais militares, 500 policiais civis, 120 delegados. E eu sei que aqui na região tem demanda de delegacia, nós vamos realizar assim que nós podemos chamar esse concurso ser concluído. Alguns já estão com uma fase mais avançada, outros iniciaram agora, mas nós vamos chamar, já está no planejamento financeiro do próximo ano, pelo menos 1.000 policiais militares, 500 policiais civis, 120 delegados, 450 corpos de bombeiros. E a perforce não tem concurso, porque a perforce do concurso já foi feito, eu só vou chamar os que já foram aprovados no concurso. Já chamamos 80, mas tem mais para chamar. Aqui nós tivemos projetos culturais selecionados, 197 projetos. Portanto, na cultura, nós investimos aqui 12 milhões e 600 mil reais na região. Aqui você vai imaginar de tudo: Festival Junino, atividades de teatro, atividades de audiovisual, de música, de Natal, de Paixão de Cristo. Nós tivemos mais de 635 ações e o público aqui é em torno de 72 mil pessoas. Então nós estamos fazendo um investimento. Queria só destacar uma coisa desse tema da cultura. A gente uma vez não faz a medição de quantas pessoas trabalham aqui. Muita gente trabalha na área cultural. Portanto, ele é um polo econômico importante para todos nós. Quando a gente olha assim, banda, festa de forró, festival junino, tudo isso, gente, sempre tem gente vendendo, gente trabalhando, e a gente não conta isso como sendo algo da cultura. Uma das carências assim, principais do nosso município, governador, e é muito bom, quero já elogiar esse momento seu com a imprensa, porque eu gosto sempre de dizer que
que é o bate-papo, somos nós que ajudamos na comunicação, que passamos a informação, que passamos a notícia. Então é muito importante esse feedback do governo do Estado com a gente, né? Referente ao Mombasa, uma coisa que a gente tem a carência muito grande é na área da saúde, na regional de saúde, porque Mombasa ela está um pouquinho distante, porque a maioria dos assuntos regionais de saúde ela está barbária, né? Então fica muito distante. Eu queria perguntar ao senhor qual assim as possibilidades referente à regionalização de saúde do Estado para haver mudanças para que possa alocar mais próximo, porque às vezes uma pessoa quebra uma perna, tem algum problema de saúde, aí acaba sendo transferida e rodar mais de 200 quilômetros até chegar em Barbalha, né? Então eu queria fazer essa pergunta para o senhor e desde já deixar aqui os meus elogios, a sua proximidade com o povo cearense e desejo sempre um ótimo trabalho à gestão estadual. O sintético do nosso estádio, que é uma maravilha. Tem algumas coisas já em fase de conclusão, eu sei, já para inaugurar. E tem alguns recursos pactuados do ano passado e dessa gestão atual. Entre eles está o recurso para reforma do parque. Nós estamos em parque de exposições, nós estamos em festa, com a Solfesta. Aproveito para fazer um convite para o senhor até domingo. Quero saber se existe um cronograma para essas inaugurações e para a liberação dos recursos que já estão pactuados. Tem alguns prédios do governo do Estado que estão tudo abandonados há bastante tempo. Foi na gestão do senhor, já vem se arrastando. Tem o EMOS abandonado, tem a Cefaz que está abandonada. E eu gostaria de saber de Vossa Excelência o que vai ser feito disso, porque senão a gente perde um crédito totalmente no governo do Estado, entra no governo, sai do governo e não se resolve esse problema. Então fica aqui essa pergunta para Vossa Excelência. Os investimentos em calçamento, mas a grande pergunta do momento, e sabemos que agora recente, no dia 6, a prefeita Simone informou que em parceria com o governo federal, com o governo do estado, tem 11 milhões de reais em investimentos nesse primeiro momento. E a grande pergunta é, governador, a estátua de Santo Antônio sai em 2026? Muito obrigado. Vanguarda Caridade Barbosa Filho. Primeiro, Ademar, nós temos no próximo período discutir a regionalização do Estado, a regionalização da saúde. De fato, nós temos o hospital de Ateus que está terminado. Está nesse momento de licitação, se eu não me engano, agora não me atrapalhando muito, dia 22 de agosto é a licitação do Hospital Polo Regional de Iguatu. Nós vamos daqui a pouco dar o serviço do Hospital Polo de Iguatu. Então, nós devemos, com isso, rediscutir a divisão dos municípios das áreas de saúde. Então, quando nós tivermos o Hospital de Iguatu, vamos discutir se Mombasa fica em Iguatu, ou se prefere lá do sertão. Falei, vamos ter que dar uma decisão, mas é muito provável que não seja como é hoje, porque caso Cariri, a distância é muito grande, ela deve olhar aqui para a distância Mombasa e Iguatu, mas está 85 quilômetros. Nós Araújo estamos fazendo alguns campos. Campos de Acaraú, campos de Campos Sales, campos de Canindé, e vamos concluí-los daqui uns semanas. Alguma está concluída, Acaraú da praia está concluída, Jataú está concluído. E eu tomei a seguinte decisão: eu ia concluir esses campos, nós estamos falando de algo em torno de 70 milhões de reais. Esses campos já estão construídos. Eu não queria abrir frente demais com correr risco com terminados. Eu quero concluir e abrir a frente dos novos. E aí é o Campo Xixadá. Então nós devemos daqui a pouco já fazer um processo para o Campo Xixadá, uma vez que eu vou concluir os outros campos. Solonópolis, a programação de recursos, ela tem a partir da dinâmica que, se é do Estado, é direto. Quando é com o município, aí tem a ver
com o município apresentar o projeto, às vezes o município, a gente tramitar, fazer um convênio, aí o município licitar, aí rezar para a licitação não dar confusão, e aí se a licitação não deu confusão, a empresa ser boa, às vezes a empresa é ruim, aí rompe o contrato. Então, eu digo assim, cada obra vai ter uma dinâmica, uma programação planejada e uma que vai acontecer na vida real. Mas nem sempre, eu confesso a vocês, às vezes acontece uma licitação que tal empresa ganha que a gente diz assim, pelo amor de Deus, é muito azar. E tem obra que uma empresa ganha, rapaz, vai dar certo, porque a empresa ganhou, toda obra que ela faz bem feito, faz certo, faz direito, mas não tem problema. Mas tem empresa que a gente, agora eu não posso proibir a empresa de participar. Então, essas são as amarras legais que o gestor público tem. Então, a programação para Soronópolis por todos é a mais séria que puder ser, e sabendo que cada obra é uma realidade. Né? Em Soronópolis, o distrito já vai receber área como realidade. Né? De respeito a prédio do Estado, que esse tema não é só do Estado. O Estado do Ceará tem um número de equipamentos, de prédios, de imóveis muito significativo. Isso fez com que o Ceará criasse uma empresa chamada Ceará Pasto. E hoje na Ceará Pasto é poder localizar todos esses imóveis, avaliar todos esses imóveis. Isso gera um patrimônio. Nós estamos falando talvez de alguns bilhões de patrimônio de imóveis, para que a gente possa definir exatamente o que faz de cada um. Eu lhe agradeço por me dar o daqui, eu já vou pedir para analisar, mas esses dados, eu tenho isso no Cariri, eu tenho isso em todo canto. E acrescente aí também, governador, a DAG inaugura 6 meses e até agora não fizeram nenhum muro. Então, a DAG acrescente também nesse pacote aí. O Osmar presta informação da DAG. Se o governador permitir o lei, já dá em relação aos prédios do Estado, você tem o DETRAN que tem sede própria, você tem a CRED que tem sede própria, você tem a Delegacia de Saúde Regional que tem um prédio alugado muito bom, você tem a Casa da Imprensa, tem 3 situações no cadastro, que é a Cefaz, mas que alugou, né? Você tem a DAGRE, que ela se mudou, porque o prédio realmente está ruim, ela se mudou, está alugando bom também, e tem um terceiro que eu não estou lembrando, e o Emoço, porque está condenado há muito tempo, que aí está cedendo, é uma construção, para você ter ideia, só para construir era mais de 6 milhões de reais. Então, o governo também tem várias prioridades, só para citar, são 3 casas no Xadá, mas todos os outros equipamentos estão no primeiro. Alguém precisa saber o que é que vai ser feito nesses prédios. Inclusive, governador, o prédio da Cefaz virou realmente uma casa de prostituição, e foi preciso a gente gritar bastante para poder passar o muro, para fechar. Tá, Vanderlei, o que nós queremos, uma grande parte nós vamos fazer venda, outra parte nós vamos fazer permuta. Nós vamos, eu quero gestor da DAGRE, eu leiloo o imóvel, em vez de me pagar o terreno, constrói o imóvel com o sistema DAGRE. Ou seja, nós vamos analisar cada imóvel, nós estamos fazendo um levantamento geral de todo o Estado. Mas reconheça que temos imóveis, precisamos decidir e fazemos com o imóvel. O Estado vai vender esse imóvel, quer ficar com ele, não quer. Se não quer, venda. Então não tem por que ficar com despesa. Né? Nós sabemos que a obra lá, ela chegou numa fase que o tamanho da estátua, o guindaste para subir com a estátua, não tinha área para subir. Não tinha como o guindaste subir e levar a estátua lá para cima. Então, nesse momento, eu digo que eu passo por lá praticamente toda semana. E tinha uma máquina que estava trabalhando, acho que ainda está trabalhando, e é uma área toda rochosa. Estava quebrando a rocha para abrir uma estrada quebrando a rocha. Então está sendo concluído. Então a estrada vai ser aberta em cima da praia, é uma rocha, para o guindaste poder subir com uma estátua para chegar lá em cima. A estrutura lá em cima está pronta, a estrada que foi formada foi preparada, está pronta, mas precisa ser levada com cuidado e portanto precisa essa estrada ter sido concluída. Não é uma obra simples, eu não podia usar dinamite, evidentemente, porque é lá em cima da cidade. Então tinha que perfurar com o maior cuidado para não causar dano a alguma pessoa. Então está sendo concluída essa parte da estrada e agora o guindaste vai poder subir, vai levar a estrada e vai colocar. Eu penso que a próxima festa de Santo Antônio em Caridade, esse é o meu desejo, seja feita a inauguração já da nova estátua de Santo Antônio
que virou até obra literária de uma grande autora cearense. E eu posso falar que li o livro da Cabeça do Santo, né? Que é da Socorro Acioli, que é fazendo referência ao Santo Antônio de Caridade. E acho que é muito importante para o ensino do turismo, porque você já tem São Francisco de Canindé, você vai ter Santo Antônio de Caridade, e aí a gente tem uma crescente de atração turística religiosa naquele trecho. Então eu estou muito interessado que possa concluir e que ele fale ao devoto de São Francisco. E como Santo Antônio é franciscano, eu tenho o dever de garantir que a obra seja concluída, né? Assessoria de imprensa, família portuguesa, também na rádio dos dois estados de Xerambi. Gostaria de perguntar ao governador quando é que vai chegar em Xerambi a nossa delegacia, porque passou parte do governo do Ciro, passou todo o governo do Camilo, está terminando a primeira parte do seu governo e a nossa delegacia ainda não chegou. Obrigado. O sistema maior de comunicação lá de Xerambi. Queria reforçar aqui o pedido do nosso amigo Francimar a respeito da delegacia 24 horas. É possível nos dar alguma previsão e outras duas coisas em Xerambi. Primeiro, o parque de exposições. O que acontece com essa obra em Xerambi, que ela não anda? Qual é a dificuldade do parque de exposições e o campus da UES, o curso de medicina, como é que vai ser essa construção lá? E agora uma pergunta sobre a chegada da Transnordestina. Como é que o Estado está se preparando para que os municípios do Sertão Central recebam esse investimento? Eu digo na infraestrutura, no oferecimento de serviços e até mesmo na preparação de mão de obra para o mundo que a gente está esperando receber na nossa região. O Porto Centro, bem sabe, já negocia com grandes empresas, a Vibra, Mercado Livre e várias outras importantes empresas, tanto na mineração aqui em Xadá, como também em outros serviços em Xerambi. Como é que Xadá se prepara para receber a Transnordestina? Como é que Xerambi se prepara para receber esses investimentos em infraestrutura e também no oferecimento de mão de obra para esses importantes investimentos que vão chegar aqui no Sertão Central? Primeiro, em relação à aplicação da 020, Fortaleza, Canindé, como é que está o andamento desse projeto? E a outra se refere ao apoio do governo do Estado para as festividades de São Francisco. O senhor citou inclusive agora há pouco, né? Franciscano, conhece bem. E que o senhor pudesse destacar esse apoio também para o poder religioso do município de Canindé. Muito obrigado. Governador, eu queria mandar um abraço especial para o meu amigo deputado Mosdar Martins, de muitos anos. Um abraço. Sou Cláudio Martins, do programa Itatiba Notícias Regional, do estúdio CMTV de Itatiba. A minha pergunta, governador, já fiz anteriormente quando o senhor esteve na Lagoa do Mato, o senhor pousou naquele estádio, naquela praça de esportes. E eu volto a trazer essa pergunta novamente, porque é uma pergunta do povo lá de Lagoa do Mato, dos desportistas. Para quem conhece sabe que aquele estádio, quando acontece campeonato, é o que concentra o maior número de torcedores, mas infelizmente até o momento nós não temos gramado naquele estádio. E eu trago essa reivindicação do povo de Lagoa do Mato de Itatiba, se existe essa possibilidade de colocar o gramado, já que o estádio está preparado, já tem arquibancada, tem curso, só falta mesmo, já tem até iluminação, só falta mesmo o gramado. Eu sei que são muitas ações. Delegacia 24 horas em Xerambi. Acho que as duas que, acho que de uma maneira vai eleger também colocando isso. Bom, a nossa programação é para a convocação do concurso de delegados e investigadores do Ministério da Justiça. O nosso concurso é para 120 delegados e 500 policiais civis. Esse contingente aqui nos permitirá avançar e, efetivamente, tirar o que precisa pelo tamanho da cidade de Évora, ter um avanço em delegacias 24 horas. Fundamentalmente, o desafio para isso é efetivo. Tá? Segundo, tem parte das exposições. Primeiro, preciso reconhecer de que, para as pessoas que encontramos dificuldade, primeiro no terreno, nós tivemos problema com a empresa. A empresa houve uma rescisão do contrato. Nós resolvemos o problema do terreno, nos apropriamos do terreno, estamos relicitando e devemos dar o serviço daqui a algumas semanas, espero eu. A expectativa é que a gente possa retomar. Então nós já temos
bom, nós estamos ficando 30% realizada da obra e agora vamos poder retomar com intensidade, como eu falei, rezando, pedindo a Deus ser uma boa empresa e não volte a ter o problema que tivemos com outra. Só se terem dias atrás, nós tivemos uma licitação, a primeira ganhou, desistiu, a segunda não quis, a terceira não quis, nós estamos negociando com a quarta. Aí eu fico a vez tendo que pedir a Deus para iluminar algumas pessoas e não criarem problema na licitação, né? Uma obra que quer dizer 10 milhões, o cara pode fazer com 7. Aí quando ele vem assinar um contrato, não, quer dizer, você que não dá para com 7 não. Aí meu amigo, foi você que disse que dá para fazer com 7. Fomos nós não. Nós avaliamos que a obra era 10. Você chega lá na licitação e diz que faz com 7. Aí eu só posso contratar o segundo com 7. Aí imagina como é que eu vou explicar isso para o povo, como é a situação. E eu espero que seja vez também nos ajude para que essas situações acontecerem e poder ter essa informação correta, né, para o nosso povo. A questão para nós é uma prioridade. Nós estamos nessa mesma lógica de assim que a gente fechar os outros, já começar as suas obras. E o Porto Seco, aí sim, na minha opinião, nós estamos a um projeto que dá para ser levado nos próximos dias, feito pelo arquiteto urbanista Fausto Nilo, pelo prefeito, porque eu imagino que nós vamos ter um desafio, primeiro, logístico, de estrada. Se eu imagino que eu vou ter 380 carretas em cima de um trem e parte dessa carga vai descer dentro de um Porto Seco ou dentro de armazéns, por exemplo, de Xadá, alguém vai comprar lá, o trem vai trazer e o cara vai para um armazém de Xadá, eu vou ter mais caminhões rodando nessa região para levar para o Jaguaribe, para levar para o Maciço de Baturité, para levar para o norte. Vai aumentar o tráfego de caminhões nessa região. Então, algo que está no nosso planejamento é que nós vamos fazer um planejamento de melhoria das condições das estradas. Por quê? Porque a nossa CE ela é planejada para carga com um certo peso. Carga de carreta é para BR. Se a gente bota uma carga muito pesada na nossa CE, ela abre rapidamente os buracos. Então, nós vamos fazer reforço, definir quais as estradas nós vamos autorizar mais esses caminhões, para onde nós imaginamos que essas cargas irão. Então é muito provável que eu preciso ter uma estrada, Xadá-Xaramubim, Morada Nova. Morada Nova, vai no Jaguaribe. Vai ter, porque a bacia do leite vai vir buscar a soja e o milho. Então eu preciso ter uma estrada de suporte de caminhão rodando, muitos caminhões rodando. Então esse é um aspecto. O segundo é que tanto que Xadá como que Xaramubim provavelmente vão precisar de algum contorno de respeito a essa entrada de caminhões, dependendo de onde está o Porto Seco ou vão dar galpões. Isso vai haver com o planejamento urbano das cidades, que aí é a autonomia dos municípios, então tem que estar juntos para colaborar. E eu diria que a mão de obra é um excelente problema. Se tem uma coisa que eu adoro ter problema, é dizer, ter um emprego, eu preciso qualificar a mão de obra. Ruim é ter a mão de obra e não ter um emprego. Então, eu acho que é um desafio para a gente bom, e eu acho que a gente tem que ter a cautela de não colocar o carro na frente dos bois. Por quê? Porque eu preciso formar para o emprego que virá. Então eu penso que nós temos que ter um recurso guardado para dizer assim, vai se instalar a empresa X. Ela vai fazer o quê? Vamos fazer. Eu tenho uma distribuidora, vai ter um Jaguaribe lá no porto, uma distribuidora de combustíveis. Os profissionais que ela precisa são esses, com essas habilidades. Nós vamos formar para isso. Não, vai vir uma empresa da área de tecnologia para Xadá. Então com essa mão de obra nós vamos formar para isso. Para não acontecer da gente achar que é uma coisa, formar para essa coisa e a empresa ser outra. Então é só essa cautela que a gente deve ter. E a gente tem hoje no Ceará, seja com o Sebrae, seja com o Centec, seja com as parcerias com os empresários, com a própria FIEC, com o FEComércio, tem uma expertise no rádio de informação que eu considero de muito boa qualidade. Então definir exatamente o que. O governo federal, com o Ministério dos Transportes, mas nós não vamos. Ela vai ter que ser dividida em etapas. Para a gente ter uma ideia, Fortaleza, Canindé, mais ou menos onde ela é duplicada hoje, se eu não me engano, dá em torno de 90 quilômetros. O quilômetro de BR é 10 milhões
milhões de reais. Então, até aquela ideia, é 900 milhões de reais. Então, nós não temos condição de fazer todo de uma vez. O que eu estabeleci como meta era a gente fazer pelo menos até ali no distrito de Campos Belos, porque a gente ganharia já um trecho, né? E a gente teria capacidade do acesso à serra e no Pica de Ideia, para depois a gente buscar recursos para outra parte. É isso que está no nosso planejamento. Festividade de São Francisco, a gente já tem um histórico de apoio às festividades. Pela obra da estátua de São Francisco. Ela é uma obra muito importante que eu diria de reconhecimento da fé tão forte do nosso povo. E penso que a urbanização que foi construída, ela foi muito importante para dar uma melhor condição por pouco espaço. Eu estou esperando apenas aguardar a data para marcar, para ir lá para agendar. Eu queria o mais possível, nas próximas semanas, fazer o agendamento e poder fazer a entrega. Então, o que eu estou aguardando é que a nossa equipe possa marcar com a prefeitura, com as pessoas e, evidentemente, com a autoridade. Como ele envolve um equipamento religioso, também ser combinado com a autoridade religiosa. Qual é a data que ela entende a mais conveniente? Né? Isso desde que é importante preservar muito o respeito à autoridade religiosa. É algo do poder público, mas envolve a questão também da igreja. É porque assim, eu estou dando aqui a informação, caro, também tem o nome, Lauro Martins. É assim, eu reúno com os prefeitos, e os prefeitos estabelecem prioridades. Eu pedi para perguntar aqui se a grama, o estádio tinha sido solicitado. Eu não tenho certeza se está na solicitação, está? Não. Então, este tema não entrou na solicitação. Não é algo para a gente... Não entrou como a primeira prioridade. Não é que o prefeito não levou, mas o prefeito leva 10. Aí eu digo, escolha 2 ou 3. Ele tem que escolher, né? Então, e lá, se não me engano, a prioridade foi a estrada do distrito da Água do Mar, que é uma estrada para ser feita. E a prioridade foi a estrada, que é a entrada. Então a prioridade lá foi a entrada. Então a entrada será feita. Agora, e também tem um pedido de ambulâncias, que também está sendo encaminhado. Mas recebo a solicitação por você. Vamos usar com bastante carinho, sabendo que quando o nosso povo gosta do esporte, né? E na hora que a gente puder atender essa demanda dos esportistas de Itatira, faremos com o maior carinho e alegria do mundo, tá bom? Até porque seria uma forma de acelerar o processo dessa delegacia. Por quê? Porque seria uma população que precisaria de finchamento para Quixadá, para realizar algum tipo de procedimento na delegacia de Quixadá. E também questões policiais, que tem que, toda vez que um procedimento, classificar 4 ou 5 viagens de Quixadá. Bom dia, governador. Meu nome é Cleudo Vitor, sou da rede AIC de Quixadá. Compreendemos aqui sobre a sucursal do setor central. Cumprimentar o deputado, o prefeito, o presidente da Câmara, o secretário. Governador, há 2 dias eu recebi uma coisa, como o senhor falou, setor religioso. E eu queria falar, antes de eu fazer a pergunta para o senhor, que foi me revelado que o senhor deve continuar no tripé, tá? De Abraão, o homem de fé, Davi, o rei humilde, e o terceiro tripé que o senhor deve seguir, Salomão. Por que Salomão? O homem da sabedoria. Foi-me dito isso, foi-me revelado isso, e eu não poderia nem estar aqui agora. Estou cirurgiado, sofri um acidente de moto, e graças a 5 homens, a Camilo Santana e a continuação do seu trabalho, eu estou aqui cirurgiado, mas fui atendido próximo de casa, no Hospital Regional do Sertão Central. Em nome dos cearenses,
em nome dos cearenses, que muitas vezes não têm esse privilégio de estar aqui na sua frente, lhe perguntar e lhe pedir ao senhor, ao prefeito, ao deputado, dizer muito obrigado. O senhor está dando continuidade nessa descentralização da saúde, porque aqui em Quixadá, por exemplo, posso me situar no nosso município, o prefeito tem ajudado muito com o encaminhamento de muitas pessoas que diariamente precisam ir à Fortaleza para tratamentos, e principalmente com a autorização da emergência traumatológica, diminuiu-se muito. E se Deus quiser, muito em breve nós vamos estar com o hospital aqui também, para agilizar mais ainda. Agora a minha pergunta é só para enfatizar uma coisa. Governador, o que é que o senhor pode fazer para a regionalização do turismo, principalmente aqui em Quixadá? Nós temos o turismo religioso, precisamos que o senhor intervenha junto ao governo federal para que o cedro possa ser o que ele realmente é. Ajude o nosso prefeito nisso. Governador Michele Lopes, sou de Canindé, hoje pela TV Câmara. Primeiro, parabenizar pela iniciativa de reunir toda a imprensa aqui de Canindé, também do Sertão Central. Eu não poderia deixar de pedir uma oportunidade também de perguntar, né? Visto que eu estou percebendo que o meio da comunicação ainda é muito predominado pelos homens, né? Pelos homens que vendo poucas mulheres, só eu que tenho a iniciativa aqui de perguntar. E aí eu quero falar, tanto em nome do meu município, que é Canindé, mas especificamente pelo povo ali da Ribeiro dos Gomes, que cobram ali aquela estrada, né? Que já foi até uma promessa do senhor, e a gente quer saber como é que está todo esse processo, todo esse andamento. Deve ser nos próximos dias também. Já a estrada Canalminha está indo bem, é daquelas que tenho certeza que vai ser feito com rapidez. A empresa que já ganhou tem um histórico de boas obras no estado do Ceará. A sua pergunta sobre o realmente efetivo. Vou responder um pouco, tem a ver com o efetivo dos demais. Em todo o território cearense há uma aflição sobre segurança. A Polícia do Ceará tem o 5º efetivo do país. Nós somos o 8º em população. E nós temos o 5º efetivo do país. E nós precisamos distribuir o efetivo onde o dado de violência é mais grave. Não tem como fazer um outro critério que seja isso mais justo. Por mais que algum município aqui acolá tenha a situação de violência, o aumento será feito efetivamente a partir dos dados de violência que vamos registrando, ou que a inteligência nossa detecte que vai ter uma ação de organizações criminosas. Queria destacar, o José Cristo falou disso, saúde e educação tem uma situação diferente de política pública para a segurança. Porque eu não tenho a escola, eu construo a escola, eu contrato o professor, nós capacitamos permanentemente esse professor e nós vamos resolver o problema. Não é assim na segurança. Eu contrato policial, eu abro policial, eu vou na viatura blindada policial, eu aumento de 100 para 730 o número de profissionais na área da inteligência, eu estou comprando câmera de reconhecimento facial, nós estamos fazendo os investimentos, mas eu tenho um inimigo. E não é um inimigo qualquer. É um inimigo que só a Polícia Civil do Ceará já tomou dele 200 milhões de reais de conversão, de carro, de imóvel, de dinheiro em conta. Quando eu somo tudo que a Polícia Civil do Ceará tomou do crime organizado nos últimos anos, nós tomamos dele 200 milhões. Então dá para ter uma noção que nós estamos enfrentando um inimigo poderoso, que age e que vai aliciando pessoas em todo o território. Então nós temos que ter política para a juventude, para ver se a juventude não paga uma parte que vai, deixa de ir, para não ir para o crime, mas ela está lá buscando aliciar essa juventude. Então,
nós vamos continuar. Eu sou convencido de que o efetivo da Polícia Militar do Ceará, ele é efetivo de um tamanho razoável para o padrão do Brasil. O efetivo da Polícia Civil, não. Então, o esforço maior do nosso governo nessa etapa é aumentar em mais o efetivo de delegado e investigador da Polícia Civil. Por quê? Porque o crime, se a Polícia Civil está ali, a Polícia Civil está naquela área, ele vai fazer em outro canto. Mas a Polícia Civil investigando, eu consigo ir desbaratando e tomando o patrimônio dele e asfixiando a organização criminosa. Porque não é aquele indivíduo. Se eu prendo o João, o crime vai e alicia o Pedro. Nós prendemos o Pedro, a organização criminosa vai e alicia o Raimundo. É uma verdadeira indústria no crime. Eu preciso ter uma polícia capaz de detectar os chefes para prender esses chefes. E eu preciso ter um acordo efetivamente com o judiciário, que quando eu prendo essa pessoa, ela vai ser solta. Nós vamos ter esta conquista. E nós precisamos ter mudança de legislação. Nós temos efetivamente prisão de gente que tem 3 homicídios e foi solto. Então, como vocês conhecem o caso do Ceará, eu já falei isso publicamente, da pessoa que ia sair de uma festa, uma mulher, o sujeito segue a mulher, lutador, pega essa mulher, estupra a mulher, não matou porque foi preso em flagrante pela polícia e foi solto. Então, nós temos uma ação que tem um limite. A nossa ação do Executivo é investigar ao máximo, prender ao máximo e entregar à justiça. E estamos tentando também ao máximo dialogar com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Nós temos que, no mínimo, construir um entendimento de que, dá um exemplo, né? João Pereira da Silva, o cara tem 10 homicídios, ele não pode estar solto. Ele é primário, não me interessa nesse caso da primariedade, porque a residência dele ou a vida pregressa dele demonstra que ele não pode estar solto. Ainda que o primeiro julgamento dele não aconteceu, e tecnicamente eu sou advogado, e tecnicamente o direito ainda é primário, porque ele não foi condenado por sentença transitada em julgado, ele é primário, mas ele é absolutamente perigoso para a sociedade e ele não pode ficar solto. Este é o problema que nós temos que enfrentar no país. Então nós no Ceará vamos continuar fazendo a nossa tarefa de prender, buscar, né? E está vinculado ao que o colega que falou, da delegacia de Xará-Ubim e a parte digital. O Conselho Nacional de Justiça proibiu que a gente faça a audiência digital ou a audiência virtual. Nós estamos negociando com o Poder Judiciário do Ceará, interpretando a resolução do CNJ, porque evidentemente que eu ganho muito. E a OAB, que é a categoria que eu faço parte, sou advogado, entende que nós podemos fazer. É evidentemente com audiência, uma pessoa que foi presa, está em uma delegacia, para ela ser ouvida, é importante que ela tenha a presença do advogado para ela ter o direito dela preservado. Então, nós estamos dizendo assim, nessa condição, era muito razoável que possa ter. Não é por causa da situação que você vai tirar o mesmo, porque você tem muito ganho. Se eu tenho alguém que é preso, em vez de eu ter uma viatura se deslocando, ele pode ser ouvido ali onde ele já está, por que eu vou ficar deslocando? Se eu posso ganhar tempo, se eu posso ganhar a viatura e resolver outro problema. Como aconteceu, está tendo uma possibilidade de confusão, discussão de som alto no bar do distrito. Polícia Militar é chamada. A Polícia Militar tem que pegar a pessoa que está envolvida na confusão, botar na viatura, trazer para a cidade, esperar o delegado, ser ouvido as pessoas. O policial vai ser ouvido, porque ali está uma situação que o delegado tem que ouvi-lo, e a viatura está parada. E o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai ser marcada para ela uma audiência do juizado especial. O que é que nós estamos propondo no tribunal? É que a Polícia Militar, quando ela chega no distrito, é pequeno potencial, ela vai ter um tablet, ela vai fazer um contato com o juizado e a audiência está marcada ali. Você vai levar ninguém para a cidade, está resolvido o problema. E a viatura vai resolver outro problema que ela está sendo chamada. E não passar a vez uma manhã ou uma tarde na delegacia ou nesse transporte da pessoa por causa da confusão visual, às vezes num bar, perto da casa de alguém.
Então são situações como essa que nós estamos tentando resolver. E em relacionamento ainda a efetivo de várias cidades, é o concurso que vai nos permitir ir chamando e fazendo fortalecimento do corpo policial em cada local que aqui vocês colocaram, em Quixeramobim. Então nós temos, eu considero que um acerto grande nosso, entre outros, foi a gente ter criado a Secretaria de Proteção Animal, isso é importante para a saúde pública. Nós já castramos um número grande de animais na cidade que estava atuando. Há um pedido grande do interior e nós vamos buscar interiorizar esse trabalho. Quero vir fazer um trabalho importante para agricultores de acesso a veterinários, mas nós estamos ainda negociando com o Conselho Regional de Medicina Veterinária. E a pergunta fácil? Vamos chegar lá. Eu acho que é talvez dos minerais mais desejados do planeta. O prefeito Ricardo estava indo para a China e ele fez um contato pedindo que eu tivesse atenção de solicitar, quando estivesse na China, aproveitasse para conversar com algumas empresas. Eu cheguei até aqui e pedi para lá informar, e eu conversei com uma empresa chinesa. Eles têm interesse, sabe disso? Nós ficamos de voltar a ter conversa. Eu tive essa semana, aliás, ontem, com o embaixador da China. Eles têm interesse e tem muita gente interessada. O elemento central aqui são os estudos. O prefeito Carlos General vindo para cá, e aqui parece que dá 5% da extração de aproveitamento do lítio de excelente qualidade. O lítio, o mundo vai passar por uma grande transformação automobilística de carro elétrico. Central do carro elétrico é a bateria. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que isso irá chegar. Nós vamos trabalhar muito para poder atrair investidores para cá. O imóvel, ele é dono da terra em cima. A parte abaixo do mineral é a União que define. E ele não é dono do mineral. Então tem que ter muita. E a lei brasileira diz o seguinte: você tem um Departamento Nacional do Minério. Quem souber que tem minério, por exemplo, meu pai tem uma fazenda. Se na fazenda do meu pai tem um minério embaixo, o sujeito vai lá no departamento, ele tem que registrar a descoberta do mineral, dizer que quer explorar e tem um prazo para explorar. Se ele não explorar, ele perde. Então não é o proprietário da fazenda que é dono do lixo. Então isso é importante a gente ter muita clareza. Por exemplo, nós temos um conflito no Ceará hoje, nós temos rios, tem pessoas que tiram areia do rio para fazer produção. Dá um conflito de quem tira areia e o proprietário da fazenda, que ele achava que ele era dono da areia do rio. E ele não é dono da areia do rio. Então, tem questões jurídicas para poderem serem resolvidas. Mina de Tataia. Se eu não me engano, o fosfato que tem nela, o estudo que tem, ele é capaz de fornecer 15% da demanda de fosfato do país. O Brasil é importador de fosfato. E, diferente do que nos dizem, eu acho que é para ter essa noção. Tem gente pelo mundo que fica criticando o Brasil e acha muito correto, brasileiro, nós fazemos a nossa discussão. Mas tem gente pelo mundo que não tem muita moral para nos criticar, não. Se nós olharmos o que acontece na Europa hoje, a Europa está voltando a usar carvão para energia, reabrindo suas usinas de energia nuclear, e gente de lá não quer que a gente possa explorar mina como de Tataia. E tem gente que também não quer que explore urânio. Eles reabrem a usina de urânio deles, mas nós não podemos explorar a mina de urânio nossa. Então é importante a gente ter essa clareza. Segundo, é preciso fazer com o devido cuidado de dano ambiental possível. Acho que nós devemos fugir de discussões, isso é claro, realmente eu acho superficiais. Não tem dano nenhum. É muito superficial. O mundo vai se acabar se explorar. É muito superficial. Nós precisamos saber exatamente qual é o método de exploração, qual é o impacto que tem, se esse impacto pode ser reduzido por alguma medida, e essa medida sendo adotada, não colocar em risco a saúde da população que mora próximo. E como é que fica nossos rios e tal.
resolvido, evidentemente deve ser autorizada a exploração. Realmente retratando tudo. Desde o início do governo, tem havido cada vez mais um fortalecimento de apoio às rádios, aos sites, aos blogs, tirando um pouco dos grandes e colocando para os pequenos que são únicos. No caso das rádios comunitárias, a questão a legislação, ela não permite o apoio comercial para a rádio comunitária. No caso, que eu discordo, mas enfim, é o que a legislação coloca. No caso, a rádio tem o site, tudo legalizado, tudo certinho, é o caminho que pode ser encontrado.